Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. São 10h13 em Belo Horizonte. Você está aqui na Band News BH, nos 89.5, nos aplicativos, lá no YouTube, na página Band Minas. A gente vai falar de um assunto que repercutiu muito na semana passada. Murilo chegou até a comentar também. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal que fixou critérios para responsabilizar as empresas jornalísticas por divulgação aí de acusações falsas. Segundo a decisão, as empresas, os veículos, de imprensa, têm o dever de verificar a veracidade dos fatos alegados ali no momento das entrevistas e esclarecer ao público que as acusações, caso sejam falsas, são falsas. Aí gerou-se toda uma discussão, como as empresas vão fazer isso, como ter esse controle, por exemplo, em entrevistas ao vivo, em debates, por exemplo, personagens muito controversos também, que sabidamente gostam de propagar informações falsas, enfim, levantou-se várias questões relacionadas ao assunto e várias opiniões também relacionadas ao assunto. E a gente vai conversar aqui agora com o Igor Oliveira, advogado especializado em direito público, está aqui com a gente com imagens também para você que está no YouTube da página, lá na página Band Minas. Tudo bem, Igor? Bom dia. Bom dia, tudo bem? É um prazer falar com todos vocês. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores, todos os nossos ouvintes. Tudo certo. Igor, gostaria de ouvir suas impressões sobre o que foi decidido pelo STF. Depois a gente entra em possíveis modulações ou não dessa decisão e se você entende, que são necessárias na verdade. Olha, eu vejo com muita preocupação essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Embora não exista nenhum tipo de direito absoluto, como direito de liberdade de expressão, direito de liberdade de imprensa, qualquer tipo de direito ele possa sofrer algum tipo de restrição, os parâmetros utilizados pelo Supremo Tribunal Federal, em especial esse da existência de indícios concretos de falsidade de imputação para poder penalizar um órgão de imprensa, me causa muita preocupação, uma vez que são critérios subjetivos e que colocam nas mãos dos membros do Poder Judiciário a escolha de quem poderá ser ou não penalizado em eventuais processos judiciais. Ô Igor, quem fala com você é Murilo. O Supremo ainda não deu a redação final, a esse texto, e há uma expectativa que ele fique até mais moderado, vamos assim dizer, apesar de eu concordar plenamente com você que ele abre prerrogativas aí, uma vez que vai ser aplicado por juízes de primeira instância e tal. Mas minha pergunta é o seguinte: há como, uma vez que a decisão foi direta do Supremo, há como essa medida ser contestada? É possível o Supremo rever essa questão? Quem teria o poder aí de poder contestar essa medida? Bom dia, Murilo. Essa decisão ela foi tomada em um processo em repercussão geral. O processo, quando ele é decidido em repercussão geral, é um processo que ele vai balizar os demais processos que regem sobre o tema. Então, uma vez que o Supremo decide sobre essa forma, todos os processos que vierem sobre aquele tema, eles têm que ter uma decisão uniforme. Mas, como você bem mesmo disse, nós não conhecemos a redação final. Então, depois do momento que tem o julgamento, vai ser publicado o acórdão, que é o texto do julgamento, e aí sim a gente vai poder ver, vai ter a modulação sobre o que foi decidido ali, e aí a gente vai poder ver a extensão desse julgamento. No caso concreto que foi julgado, era um caso ali de um texto publicado na imprensa escrita. Então, nós estamos na expectativa de, quando sair a redação final, de que se isso vai se estender para debate, isso vai se estender para entrevista ao vivo, isso vai se estender para rádio, para televisão, o Supremo vai ter que dar a palavra final para a gente entender qual que é a extensão desse julgamento. Exatamente, isso que eu ia verificar agora com você, Igor Oliveira, para você que está chegando agora, Band News FM, advogado especialista em direito público. E quando a gente fala de entrevista ao vivo, a gente tem aí milhares, de podcasts, temos aí transmissões pelas redes sociais, então não só emissoras. Há um clamor popular, há uma forma de uma pressão também? Você tem percebido esse movimento, sobretudo nas redes sociais? Como é que está essa situação? O
que me causa um grande medo é que isso possa resultar numa futura censura prévia mesmo. Vamos aqui narrar alguns fatos históricos ocorridos no Brasil. Quando Roberto Jefferson faz a denúncia do Mensalão, quando Pedro Collor faz a denúncia, né, sobre Fernando Collor, o que aconteceu lá em meados dos anos 90, naquele momento não era possível definir se aquela fala tinha se aquilo ali existiam indícios concretos de falsidade ou de veracidade da imputação. Se isso acontecesse hoje, se o Supremo estabelecesse que aquilo valeria para esse tipo de declaração ao vivo, na imprensa falada e tal, etc., alguém teria coragem de publicar? Porque naquele momento seria possível definir se existiam indícios concretos de falsidade ou não da imputação? É esse que é o meu receio. Muitas vezes a imprensa ela tem um caráter decisivo, um caráter muito importante para que venham à tona uma série de licitudes, uma série de problemas da nossa sociedade. Ô Igor, como que é a legislação internacional sobre isso, né? Eu estava lendo um debate entre jornalistas, né, falando que o STF decidiu foi inspirado até numa decisão recente dos Estados Unidos que multou, se não me engano, na verdade a Fox News chegou a um acordo, né, com a justiça com relação às várias desinformações que eram veiculadas por lá. O que diz o regulamento internacional sobre isso? Algo que a gente possa pegar aí de parâmetro? Olha, isso vai variar de país para país, né? Os países de natureza democrática vão ter uma regulação de uma forma, outros países, na Rússia, por exemplo, em outros países de natureza de países menos democráticos, de outra forma. Eu confesso que eu não conheço muito bem essa decisão que você me falou aí dos Estados Unidos, entendeu? Mas o que eu acho que a gente tem que se basear é que na nossa decisão os parâmetros estabelecidos são bastante subjetivos. Nós não podemos ir atrás de decisões que não sejam claras. Nós não podemos colocar... eu não estou falando que o Poder Judiciário é um problema, mas o Supremo Tribunal Federal, quando ele estabelece decisões em repercussão geral, é justamente para facilitar a vida do juiz de primeira instância, para facilitar a vida dos juízes de tribunais. As decisões de repercussão geral é para facilitar, é para basilar, é para orientar e não para, entre aspas, desorientar. A partir do momento que você tem uma decisão que ela é confusa, que ela pode gerar censura prévia, que ela pode gerar uma série de interpretações difusas, diferenciadas, sobre o que vem a ser indícios concretos. O indício concreto para um determinado magistrado pode ser X, para determinado magistrado pode ser Y, através de suas convicções morais, religiosas, éticas. Essa decisão de repercussão geral, ela mais complica do que descomplica. Ô Igor, só para encerrar, e se eu entendi pelo que você falou, então é o seguinte: quando cria esse tipo de mecanismo de repercussão geral, tem que ter critérios muito técnicos, específicos e claros. Senão vai ficar a cargo dos juízes aqui de primeira instância e tal, e vai acabar voltando tudo para o STF, né? Pelo jeito, esses casos vão acabar voltando todos para a decisão final, porque vai ter recurso, enfim, vai ser um retrabalho, né? Então talvez há uma esperança desse texto final trazer critérios aí mais objetivos, né, para que possa realmente valer como repercussão geral, né? Ele fala o que são os indícios concretos. O que pode ser considerado um indício concreto de falsidade de imputação? O que seria o dever de checagem do órgão de imprensa antes da publicação de determinada matéria? Que sejam excluídas os podcasts, as entrevistas ao vivo, os debates, que isso não vale para entrevista, para imprensa, que isso só vale por exemplo, para revista, para o que for publicado, enfim, que a gente tem um norte, que a empresa tem um norte para que ela possa conseguir realizar o seu trabalho com maior tranquilidade. 10h22, a gente conversou com Igor Oliveira, advogado especialista em direito público, sobre essa decisão polêmica e recente aí do STF, que busca responsabilizar os veículos sobre eventuais declarações falsas aí dos entrevistados. Igor, obrigado pela conversa.
Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos.